O ar na sala de reuniões era tão denso que parecia poder ser cortado com uma faca. As janelas altas deixavam entrar a luz cinzenta de um dia chuvoso, iluminando as paredes cobertas de quadros antigos e estantes cheias de livros empoeirados. 4 dias haviam se passado desde o funeral de Arthur Vasconcelos, mas o luto parecia ainda mais pesado naquele momento. No centro da mesa, o advogado da família, Dr. Alcides, um homem de terno impecável e voz monocórdia, segurava nas mãos um envelope lacrado com o selo pessoal de Arthur. Dentro dele, o testamento. Rafael, o filho único, estava sentado à cabeceira. O olhar dele, sombrio e perdido, repousava na moldura dourada onde antes havia um retrato do pai. Helena, sua mãe, permanecia imóvel ao lado, como se fosse esculpida em mármore. O silêncio era quase ensurdecedor quando o Dr. Alcides limpou a garganta e começou a ler. Para herdar, Rafael deve permanecer vivo, casado e limpar o nome da família em até 1 ano, sem envolver a polícia. A frase ecoou na sala como um trovão. O coração de Rafael disparou. Ele olhou para o advogado sem acreditar no que ouvira. Era quase como se o próprio Arthur estivesse falando através dele, impondo uma condição impossível. Casado, vivo, limpar o nome da família e sem polícia. Antes que Rafael pudesse reagir, Helena abaixou os olhos, as mãos trêmulas segurando o lenço preto que ela insistia em não largar. Havia algo naquela cláusula que parecia atingi-la de forma diferente, como se ela já soubesse mais do que deveria. E foi aí que tudo desabou. Um repórter, escondido do lado de fora, conseguiu capturar trechos da leitura e, em questão de minutos, as manchetes explodiram. Herança maldita. Testamento de Arthur Vasconcelos impõe condições bizarras ao herdeiro. A imprensa, antes reverente à figura do magnata, agora atacava sem piedade. Surgiram insinuações de que Rafael poderia ter assassinado o próprio pai para garantir a herança, já que a cláusula parecia ter sido feita sob medida para incriminá-lo, caso falhasse. Enquanto Rafael tentava entender a dimensão do problema, em outro ponto da cidade, Isabela Monteiro digitava sem parar. Jornalista investigativa, conhecida por sua frieza e precisão cirúrgica, ela acompanhava cada movimento da família Vasconcelos há meses. Recebera uma dica anônima sobre contratos secretos, políticos corruptos e empresas de fachada ligadas ao nome de Arthur. Agora, com a morte dele e o testamento bizarro, ela sentia que o enigma estava prestes a se abrir e talvez engolir todo mundo junto. Na mansão Vasconcelos, Helena passou o resto da tarde isolada. Evitava perguntas, desviava. O olhar sempre que o nome de Arthur vinha à tona. Rafael, desconfiado, percebeu que a mãe sabia mais do que dizia. Ela parecia esconder um segredo profundo, talvez algo que poderia destruir a memória do marido e, pior ainda, colocar o próprio filho em risco. Foi no início da noite que a situação piorou. Um dossiê misterioso, guardado no cofre particular, de Arthur simplesmente desapareceu. Ninguém ouviu nada. Ninguém viu nada. Só uma impressão digital parcial foi encontrada no interior do cofre. E Rafael reconheceu na hora. Era de Marcos, seu amigo de infância, quase um irmão para ele. Confuso e furioso, Rafael decidiu sair para pensar. Foi nesse instante que, em um evento beneficente, cruzou o caminho de Isabela pela primeira vez. Ela o abordou sem rodeios, o olhar firme e as perguntas afiadas. Rafael, você sabia das empresas de fachada do seu pai? Sabe por que políticos e juízes estão com medo da abertura do testamento? Ele, pego de surpresa, sentiu ao mesmo tempo irritação e algo mais. Havia nela uma determinação quase magnética. A tensão entre os dois era palpável, uma mistura perigosa de desconfiança e uma atração inexplicável. Ela representava o mundo da verdade e da exposição. Ele, o da lealdade à família e o peso da herança. Mas não havia tempo para romance ou explicações. Ao voltar para casa, dirigindo pelas avenidas chuvosas, Rafael percebeu luzes estranhas no painel do carro. O volante começou a falhar. Os pombos e faróis piscavam sozinhos, e então, no meio da pista escura, um caminhão surgiu na contramão,
O impacto foi brutal. O carro de Rafael girou, capotou e parou destruído no acostamento. Ele, sangrando, mal conseguia se mexer. Mas uma coisa ficou clara na mente dele enquanto ouvia as sirenes ao longe. Aquilo não tinha sido um acidente. O som das sirenes ainda ecoava distante quando Rafael abriu os olhos no hospital, a luz branca quase cegando sua visão. A dor latejava em suas costelas e a cabeça parecia girar como se estivesse em um carrossel desgovernado. Ao lado da cama, um policial tomava notas, mas sua expressão era estranhamente neutra, quase fria demais para alguém que deveria se importar com um possível atentado. O homem fez algumas perguntas vagas e saiu antes que Rafael pudesse explicar qualquer coisa. Era como se a investigação já tivesse sido encerrada antes mesmo de começar. Helena apareceu minutos depois, pálida, o olhar trêmulo. Mas havia algo nela que incomodava Rafael, a ausência completa de surpresa. Era como se ela já esperasse que algo assim pudesse acontecer. Quando ele perguntou sobre o dossiê desaparecido, ela desconversou, dizendo que o mais importante agora era a recuperação dele. Mas Rafael sabia que a mãe estava escondendo algo muito maior, algo que talvez envolvesse o próprio Arthur e seus negócios obscuros. Enquanto isso, Isabela, a jornalista, estava do lado de fora do hospital aguardando notícias. Não por empatia, mas porque sabia que aquele atentado poderia ser a chave para desvendar a teia de corrupção que ela vinha seguindo há meses. Recebera naquela mesma manhã uma mensagem anônima com apenas 3 palavras: siga o dinheiro. Era a confirmação de que os negócios de Arthur envolviam mais gente poderosa do que ela imaginava. Políticos, juízes, empresários e talvez até policiais. Na noite seguinte, Rafael recebeu alta e voltou para a mansão Vasconcelos. O clima estava pesado. Funcionários evitavam conversar. Portas eram trancadas com mais frequência e Helena parecia cada vez mais isolada em seu quarto, cercada de telefonemas sussurrados. Rafael decidiu vasculhar o escritório do pai, tentando encontrar pistas sobre o dossiê roubado. No fundo de uma gaveta, encontrou uma carta não assinada, com apenas uma frase escrita à mão: o que está enterrado virá à tona. O papel tinha marcas de umidade, como se alguém o tivesse segurado com mãos suadas, nervosas. Enquanto isso, Marcos, o amigo de infância de Rafael, desapareceu. Seu telefone estava desligado, o apartamento revirado, mas sem sinais de luta. Apenas uma agenda aberta sobre a mesa, com várias datas marcadas e uma anotação enigmática. Reunião, Porto Velho. Rafael começou a desconfiar de que Marcos sabia de algo que poderia mudar tudo, e que talvez o dossiê roubado estivesse ligado a ele. Isabela reapareceu na vida de Rafael naquela mesma noite. Ela trouxe documentos mostrando transferências milionárias feitas por empresas de fachada ligadas a Arthur, dinheiro que sumira semanas antes da morte dele. Ela também revelou que a polícia não estava investigando nada oficialmente. Tudo estava sendo abafado. Para piorar, havia rumores de que políticos influentes estavam pressionando para que o caso fosse encerrado como acidente doméstico para não manchar nomes importantes. A tensão entre Rafael e Isabela aumentava a cada encontro. Ele precisava dela para limpar o nome da família e descobrir quem tentou matá-lo. Ela precisava dele para ter acesso a informações que poderiam derrubar meio mundo. Mas havia também uma atração perigosa, um desejo crescente que surgia mesmo nos momentos mais tensos, como quando ela aproximou o rosto para mostrar um documento e por um segundo os olhos deles ficaram presos, silenciosos, intensos. Certa madrugada, Rafael ouviu passos na biblioteca da mansão. Ao investigar, encontrou Helena queimando papéis na lareira. Quando ele perguntou o que era aquilo, ela apenas respondeu com frieza: algumas coisas precisam desaparecer para sempre. Foi nesse momento que Rafael percebeu que a mãe estava mais envolvida do que ele imaginava, talvez até sendo manipulada por forças maiores, talvez tentando proteger segredos que poderiam destruir toda a família. No dia seguinte, Isabela descobriu que o dossiê roubado continha nomes de juízes e empresários ligados a um esquema de propinas e contratos fraudulentos.
Havia até uma lista de políticos que Arthur supostamente chantageava para obter vantagens. A revelação explicava por que tantas pessoas estavam desesperadas para colocar as mãos naquele material. Mas a situação piorou quando Marcos finalmente deu sinal de vida. Ele enviou uma mensagem criptografada para Rafael, dizendo apenas: "Eles sabem quem você é, não confie em ninguém, nos encontramos amanhã, sozinho." O local marcado era um armazém abandonado na zona portuária da cidade, um lugar perfeito para emboscadas, ou para revelações explosivas. Rafael decidiu ir, contra todos os conselhos. Isabela insistiu para acompanhá-lo, mas ele sabia que isso poderia colocá-la em risco. A cada quilômetro percorrido até o local, sua mente fervilhava com perguntas. Quem queria matá-lo? O que havia de tão grave no dossiê? Por que seu pai colocara aquela cláusula absurda no testamento? E, principalmente, até onde sua própria mãe estava envolvida? Ao chegar no armazém, o ambiente era silencioso demais. O vento batia nas janelas quebradas, criando um assobio constante. De repente, passos ecoaram pelo chão de concreto. Era Marcos, visivelmente abatido, com olheiras profundas e olhar paranoico. Ele carregava uma pasta surrada nas mãos. "Está tudo aqui", disse Marcos com a voz trêmula. "Mas depois que você ver isso, não tem mais volta. Tem gente grande demais envolvida, Rafael. Gente disposta a matar." Antes que pudesse explicar mais, um tiro ecoou no galpão. A bala atingiu a parede a poucos centímetros da cabeça de Marcos. Os dois se jogaram atrás de caixas velhas enquanto uma rajada de tiros atravessava o lugar, estilhaçando janelas e levantando poeira. Rafael percebeu sombras se movendo no andar de cima. Estavam cercados. No meio do caos, Marcos entregou a pasta para Rafael e gritou: "Corre! Se eles pegarem isso, acabou para todo mundo!" Mas antes que conseguisse escapar, uma segunda bala atingiu Marcos no ombro, fazendo-o cair com um grito de dor. Rafael puxou o amigo e correu para uma saída lateral, o som dos perseguidores cada vez mais próximo. Eles conseguiram alcançar o carro de Rafael e fugir, mas Marcos estava perdendo muito sangue. No banco de trás, com a voz fraca, ele apenas conseguiu dizer: "Não confie em ninguém, nem na sua mãe." Antes de apagar, inconsciente. Rafael dirigiu o mais rápido que pôde em direção a um hospital clandestino indicado por Isabela, pois sabia que levar Marcos a um hospital normal seria a mesma coisa que entregá-lo para os inimigos. Naquela noite, enquanto Marcos era operado às pressas, Rafael finalmente abriu a pasta. Dentro dela, havia contratos, fotos, extratos bancários e até gravações que ligavam políticos, juízes e empresários a uma rede de corrupção gigantesca. Mas o que mais o chocou foi encontrar o nome de Helena, sua própria mãe, em várias anotações, inclusive em reuniões secretas com figuras que agora pareciam inimigos declarados. Rafael fechou os olhos, sentindo o peso da descoberta. A sensação de traição crescia no peito, misturada com raiva e medo. Nada mais fazia sentido. Se sua mãe estava envolvida, então talvez tudo, a morte do pai, o testamento, o atentado, tivesse raízes muito mais profundas do que ele. Poderia imaginar. E enquanto processava tudo aquilo, o telefone de Rafael vibrou. Uma mensagem anônima apareceu na tela. "Se quiser respostas, vá ao antigo teatro da cidade amanhã à meia-noite. Venha sozinho, ou sua mãe morre." A mensagem na tela parecia brilhar com uma ameaça silenciosa. Rafael leu e releu aquelas palavras, o coração disparado. O antigo teatro da cidade era um lugar abandonado há décadas, cenário de lendas urbanas e histórias sombrias. E agora, alguém o queria lá, sozinho, sob a promessa de revelar tudo. E a ameaça de matar Helena caso ele recusasse. Ele não contou a ninguém. Nem a mãe, nem a Isabela, nem aos médicos que ainda lutavam para salvar a vida de Marcos. Guardou a informação para si, sentindo que cada pessoa ao redor poderia ser um inimigo disfarçado. A desconfiança já corroía tudo como ferrugem. Na manhã seguinte, Helena parecia mais abatida do que nunca.
Ela mal olhava para Rafael, como se soubesse que o filho estava se afastando, que havia segredos demais entre eles para fingirem ser uma família normal. Quando ele mencionou de leve o passado de Arthur, ela simplesmente mudou de assunto, os olhos marejados, como alguém que carrega culpas pesadas demais para confessar. Isabela, por outro lado, estava inquieta. Ela tinha certeza de que Rafael escondia algo e pressionava por respostas. Mas ele mantinha silêncio. Cada vez que ela chegava perto demais, ele desviava, como se quisesse protegê-la de algo terrível, ou como se não confiasse nela completamente. À meia-noite, Rafael dirigiu até o antigo teatro. O prédio erguia-se como um esqueleto de pedra no meio da escuridão, janelas quebradas como olhos vazios, portas enferrujadas rangendo ao vento. Lá dentro, o ar cheirava a poeira e madeira podre. Sombras dançavam nas paredes iluminadas apenas pela luz fraca de algumas velas espalhadas em círculos estranhos pelo chão. Do palco, uma voz ecoou. Você veio sozinho, corajoso ou tolo? Rafael não reconheceu a voz. Um homem alto, de terno escuro, surgiu das sombras. O rosto dele estava parcialmente coberto por um chapéu, mas havia algo na postura, firme, autoritária, que mostrava tratar-se de alguém acostumado a dar ordens. Quem é você? O que quer da minha família? Perguntou Rafael, a voz mais firme do que realmente se sentia por dentro. O homem sorriu de canto. Sua família, Rafael. Sua família é apenas um peão num jogo muito maior. Arthur achava que podia controlar todos nós, mas esqueceu que toda rede de poder tem um preço. E agora, esse preço recai sobre você. Ele jogou um envelope no chão. Dentro havia fotos. Helena entrando e saindo de reuniões com políticos e empresários que Rafael sabia estarem ligados à corrupção revelada pelo dossiê. Mas havia mais. Fotos de Marcos, de Isabela, até de Rafael, todos seguidos, vigiados. Como se ninguém tivesse mais privacidade. Vocês cavaram demais. E quando se cava demais, Rafael, encontra-se coisas que deveriam permanecer enterradas. De repente, passos ecoaram nas galerias superiores do teatro. Rafael virou-se e viu 2 homens armados fechando as portas. O estranho no palco continuou, falando calmamente, como se aquilo fosse apenas mais uma peça teatral. Temos um problema. O dossiê. Você o tem. E alguém muito importante está ansioso para recuperá-lo. Rafael sentiu o sangue gelar. Ele sabia que não poderia entregar a pasta, mas também sabia que estava cercado. Um dos homens armados se aproximou, exigindo que ele entregasse tudo. Foi então que, de uma das janelas quebradas, um tiro veio de fora, atingindo o capuz do homem e derrubando-o no chão. O teatro virou caos. Gritos, tiros, sombras correndo de um lado para outro. Rafael se jogou atrás de uma pilastra, tentando entender quem havia atirado. E foi então que, no meio da confusão, uma mão puxou seu braço. Era Isabela. Vem comigo, rápido! Gritou ela, levando-o por uma passagem lateral que parecia um labirinto nos bastidores do teatro. Eles correram por corredores estreitos, degraus que desabavam sob os pés, enquanto os tiros ecoavam atrás deles. Quando finalmente saíram por uma porta lateral, Isabela explicou ofegante. Eu segui você. Sabia que estava escondendo algo, e ainda bem que fiz isso. Mas Rafael não sabia se agradecia ou se ficava furioso. Se ela não tivesse vindo, talvez ele já estivesse morto. Ou talvez tudo fosse parte de um jogo maior, e ele ainda não tivesse percebido quem realmente estava do lado dele. No carro, Isabela revelou que havia descoberto o nome por trás de boa parte dos negócios obscuros. Um empresário chamado Augusto Ferraz, figura influente no setor de construção civil e amigo pessoal de Arthur há mais de 20 anos. Segundo ela, Ferraz estava ligado a desaparecimentos misteriosos, lavagem de dinheiro e até ao assassinato de jornalistas no passado. Rafael ligou os pontos. Se Ferraz estava envolvido, então talvez a morte de Arthur não tivesse sido um acidente. Talvez o próprio Arthur tivesse tentado sair do esquema, e isso tivesse custado sua vida. Mas o pior ainda estava por vir. Ao chegarem à mansão, encontraram a porta principal aberta, luzes acesas,
e um silêncio mortal no interior. Helena não. Estava em lugar nenhum. Sobre a mesa da sala, um bilhete curto, escrito com letras apressadas. Ela está comigo. Vocês têm 48 horas. O mundo de Rafael parecia desmoronar mais uma vez. Agora não era apenas sobre a herança, o dossiê ou os segredos do pai. Era sobre salvar a própria mãe e descobrir quem realmente estava movendo as peças desse jogo sangrento. Isabela tentou convencê-lo a ir à polícia, mas Rafael sabia que a noite parecia não ter fim. Rafael não conseguiu dormir nem por um minuto. O bilhete sobre a mesa queimava como uma ferida aberta. Ela está comigo. Vocês têm 48 horas. Ele sabia que aquilo não era uma ameaça vazia. Helena estava em perigo, e os homens por trás de tudo não hesitariam em matar para proteger os segredos do império que Arthur ajudara a construir. Na manhã seguinte, Marcos finalmente recobrou a consciência no hospital clandestino. Estava fraco, mas conseguiu balbuciar algumas palavras para Rafael. Ferraz. Ele controla tudo. Polícia, juízes, até políticos. Ninguém é confiável. Marcos contou que o dossiê original tinha uma segunda parte, ainda mais explosiva, que Arthur havia escondido em algum lugar seguro, algo que poderia derrubar o esquema inteiro de corrupção. É por isso que estão atrás de você, disse Marcos, tossindo. Eles acham que você sabe onde está. Rafael não sabia, mas precisava descobrir, porque se aquela segunda parte realmente existisse, poderia ser a única forma de salvar a mãe e expor todos os envolvidos. Isabela apareceu pouco depois, trazendo notícias preocupantes. Ela havia rastreado ligações feitas do telefone de Helena antes do desaparecimento e descobriu que várias chamadas foram direcionadas a um número ligado a Augusto Ferraz. O nome dele surgia de novo, como um fantasma rondando cada passo da investigação. Ferraz está no centro de tudo, disse Isabela. E eu tenho quase certeza de que ele não vai soltar sua mãe até ter certeza de que todo o material contra ele desapareceu. Rafael decidiu agir. Ele e Isabela começaram a procurar pistas no escritório de Arthur. Vasculharam gavetas, cofres, até atrás de quadros na parede. Foi quando Isabela encontrou uma chave pequena com um número gravado. 314. Rafael lembrou-se de que Arthur possuía um antigo cofre em um banco desativado no centro da cidade. Talvez aquela chave abrisse algo lá dentro. Enquanto isso, Helena permanecia prisioneira em algum lugar desconhecido. Amarrada a uma cadeira, olhos vendados, ela podia ouvir vozes discutindo do lado de fora. Palavras como prazo, dossiê e eliminação chegavam até ela, trazendo arrepios. No caminho para o banco, Rafael e Isabela foram perseguidos por um carro preto sem placas. A perseguição pelas ruas estreitas quase terminou em desastre quando o veículo inimigo tentou fechá-los em uma esquina. Rafael conseguiu despistá-los, entrando em um estacionamento subterrâneo e saindo por outra saída lateral. Finalmente, chegaram ao banco abandonado. O lugar estava empoeirado, silencioso, com portas de ferro rangendo a cada passo. A chave 314 abriu um compartimento escondido no fundo do cofre principal. Dentro dele, uma pasta vermelha e um pendrive antigo. Rafael pegou tudo, o coração disparado. No carro, Isabela abriu a pasta. Lá estavam nomes, datas, extratos, fotos comprometedoras, tudo ligando Ferraz e outros figurões a contratos fraudulentos, propinas e até assassinatos encomendados. Mas havia algo pior. Uma lista de pessoas marcadas para silenciamento e, entre elas, o nome de Helena Vasconcelos. Meu Deus, murmurou Isabela, a mão tremendo. Eles iam matar sua mãe de qualquer jeito, mesmo com o dossiê. Rafael sentiu o mundo girar. Tudo fazia sentido agora. O sequestro, a pressa, as ameaças. Eles queriam eliminar qualquer ligação com o passado de Arthur. E Helena era uma testemunha viva demais para continuar existindo. De repente, o telefone de Rafael vibrou. Uma mensagem com endereço e hora. Teatro Municipal. Hoje, 23 horas. Venha, com o material. Sozinho. Era uma armadilha óbvia,
Mas não havia escolha. Podia. A essa altura, ele já tinha certeza de que havia gente comprada em todos os lugares, talvez até nos mais altos escalões do governo. Ele olhou para a pasta sobre a mesa. Ali estavam as provas. Mas também estava a chave para a destruição de muita gente poderosa, e possivelmente a sentença de morte para ele e todos que amava. Naquela noite, enquanto a chuva caía pesada lá fora, Rafael tomou uma decisão. Iria até o fim, custasse o que custasse. Porque agora não era mais apenas uma questão de limpar o nome da família. Era uma questão de sobrevivência, e no fundo, ele sabia que o relógio já estava correndo. Às 23 horas, Rafael estava lá. O teatro, diferente da última vez, estava iluminado, mas com uma estranha atmosfera de desespero. Homens armados vigiavam cada entrada. No palco, sentado como um rei em seu trono, Augusto Ferraz os esperava. Helena estava amarrada em uma cadeira ao lado dele, pálida, mas viva. "Então você trouxe o material?" perguntou Ferraz, a voz calma demais para alguém prestes a matar. Rafael segurava a pasta, o pendrive e toda a raiva do mundo. Mas antes que pudesse falar, Isabela entrou pela lateral, com uma arma nas mãos. Para a surpresa de Rafael, ela não apontou para Ferraz. Ela apontou para ele. "Me desculpe, Rafael", disse Isabela, a voz firme, mas com um traço de culpa nos olhos. "Eu trabalho para eles." O chão pareceu sumir sob os pés de Rafael. Tudo desabou em um segundo. A mulher em quem começava a confiar, talvez até a amar, era parte do jogo desde o início. Ferraz sorriu. "Eu disse, garoto, neste mundo, ninguém é quem parece ser." Helena olhou para o filho com lágrimas nos olhos, como se quisesse pedir perdão por algo que ainda não fora revelado. Rafael percebeu que estava sozinho. Completamente sozinho. E então, tiros ecoaram de fora do teatro, quebrando janelas, derrubando refletores. Um grupo mascarado invadiu o local, atirando contra os homens de Ferraz. Ninguém entendeu nada. O caos tomou conta. No meio da confusão, Isabela hesitou. Por um segundo, seus olhos se encontraram com os de Rafael, e ela pareceu dividida entre a lealdade e algo mais profundo que talvez tivesse surgido contra a vontade dela. Helena foi arrastada para fora por um dos mascarados. Ferraz desapareceu, pelos bastidores. Quando o tiroteio cessou, Rafael estava sozinho no meio do palco destruído. Sem mãe, sem dossiê, sem respostas. Apenas com a certeza de que o jogo ficara muito mais perigoso do que antes. O silêncio após o tiroteio era quase ensurdecedor. Poeira descia lentamente do teto do teatro, iluminada pelos refletores quebrados. Rafael olhava ao redor, tentando entender o que acabara de acontecer. A mãe havia sido levada. Ferraz havia fugido. E Isabela? Isabela desaparecera no meio do caos, levando consigo um pedaço do coração e da confiança dele. Um dos mascarados reapareceu na lateral do palco, fazendo sinal para Rafael segui-lo. "Se quiser respostas, venha agora", gritou antes de desaparecer na escuridão dos bastidores. Rafael hesitou por um instante, mas decidiu seguir. Não tinha mais nada a perder. Eles correram por túneis estreitos que passavam por baixo do teatro. O som de tiros esporádicos ainda ecoava lá, em cima, mas diminuía a cada passo. Finalmente chegaram a uma garagem subterrânea, onde 2 carros pretos os esperavam com os motores ligados. Um dos mascarados retirou a balaclava. Para surpresa de Rafael, era Marcos, o amigo ferido, agora com o ombro enfaixado, mas aparentemente mais vivo do que nunca. "Eu disse para não confiar em ninguém", disse ele com um meio sorriso cansado. "Nós temos nossa própria rede. Gente que perdeu família, dinheiro e amigos para Ferraz e o esquema dele. Não trabalhamos para a polícia nem para governo. Trabalhamos para a verdade." Rafael sentiu uma pequena fagulha de esperança. "E minha mãe? Para onde a levaram?" Marcos respondeu. "Para um lugar seguro, mas ela não está fora de perigo. Ferraz vai atrás dela, e agora ele vai atrás de você também. Principalmente depois do que aconteceu aqui." No esconderijo do grupo, um galpão afastado no distrito industrial,
Rafael finalmente encontrou Helena. Ela estava abalada, mas sem ferimentos graves. Ao vê-lo, abraçou-o com força, como se aquele fosse o último fio que a mantinha viva. Tem tanta coisa que você não sabe, Rafael, disse Helena, com lágrimas nos olhos. Coisas sobre seu pai. E sobre mim também. Antes que pudesse explicar, Marcos espalhou sobre a mesa o conteúdo da pasta e do pendrive recuperados no banco. Havia contratos, gravações de ligações telefônicas e até vídeos secretos. Um deles mostrava claramente Ferraz e Arthur discutindo sobre dinheiro desviado e chantagens contra políticos. Mas havia algo ainda mais perturbador. Em outro vídeo, gravado em uma sala escura, Arthur aparecia sozinho, falando para a câmera, como se estivesse deixando uma confissão. Se você está vendo isso, dizia Arthur na gravação, é porque eu não estou mais aqui. Ferraz não vai parar. Ele controla juízes, empresários, policiais. E se algo acontecer comigo, olhem para dentro da própria família. Nem todos são inocentes. Aquelas palavras caíram como uma bomba. Rafael olhou para Helena confuso. Ela, pálida, abaixou a cabeça, as mãos trêmulas. Seu pai não era um santo, disse ela por fim. Mas tentou sair do esquema tarde demais. E eu fiz coisas para proteger você, coisas das quais não me orgulho. Rafael não teve tempo de perguntar mais. Um dos aliados de Marcos entrou correndo no galpão com um tablet nas mãos. Localizamos Ferraz. Ele está em um aeroporto privado. Parece que vai deixar o país esta noite. Era a última chance de pegar o homem antes que desaparecesse para sempre. Helena segurou a mão do filho. Se você for atrás dele, talvez não volte. Eles não vão hesitar em matar todo mundo. Mas Rafael sabia que não tinha escolha. Era agora ou nunca. Ele precisava acabar com aquilo. Não só para salvar a mãe, mas para limpar de vez o nome da família e destruir a rede criminosa que havia matado seu pai e quase destruído sua vida. Marcos reuniu o grupo. Eles tinham armas, veículos e um plano improvisado. Interceptar Ferraz no hangar antes que ele embarcasse. Mas havia um problema. Isabela. Ninguém sabia de que lado ela estava agora. Alguns acreditavam que ela trabalhava para Ferraz. Outros achavam que ela poderia estar jogando dos dois lados, esperando a melhor oportunidade para salvar a própria pele. No caminho para o aeroporto, o carro de Rafael recebeu uma ligação anônima. Ele atendeu, e a voz do outro lado fez seu sangue gelar. Era Isabela. Rafael, disse ela, escute com atenção. Ferraz não é o maior inimigo. Há alguém acima dele, alguém que você nem imagina. Se você matar Ferraz hoje, vai cair direto na armadilha dessa pessoa. De quem você está falando? Gritou Rafael. Mas a ligação caiu antes que ela pudesse responder. Chegaram ao aeroporto minutos depois. O lugar estava cercado de seguranças armados. No centro do hangar, o jato particular de Ferraz já estava com as turbinas ligadas. Ele caminhava em direção à escada da aeronave, escoltado por homens com fuzis. Marcos posicionou o grupo. Temos uma chance só. Precisamos pegar Ferraz vivo. Ele é a chave para descobrir quem está por trás de tudo. Rafael respirou fundo. O som das turbinas aumentava. O momento da verdade havia chegado. Eles avançaram. Tiros explodiram pelo hangar. Ferraz correu para a escada do avião. Rafael disparou contra um dos seguranças e avançou pelo flanco esquerdo. Marcos cobriu o lado direito. De repente, uma granada de fumaça caiu no meio do hangar, obscurecendo tudo. No meio da confusão, uma figura feminina correu em direção ao avião. Era Isabela. Mas ela não estava ajudando Ferraz. Ela estava atirando contra os homens dele, derrubando 2 em segundos. "Rafael, rápido!" gritou ela. "Temos que levá-lo vivo! Ele não pode escapar!" Ferraz tentou entrar no avião, mas Isabela acertou um tiro em sua perna, fazendo-o cair nos degraus. Rafael o alcançou apontando a arma para a cabeça dele. "Acabou, Ferraz. Você vai falar." Tudo. Mas Ferraz apenas sorriu, mesmo sangrando. "Você não faz ideia de quem realmente está comandando isso, garoto. E quando descobrir, vai desejar ter morrido junto com seu pai." Antes que pudesse dizer mais, sirenes começaram a se aproximar.
mas não eram da polícia comum. Eram veículos pretos, sem identificação, e deles desciam homens com uniformes táticos, muito mais bem equipados do que qualquer segurança particular. Marcos olhou para Rafael alarmado. Não são deles, não são nossos. Quem diabos são? Esses caras? Ferraz começou a rir, mesmo com o sangue escorrendo da perna. Chegaram os verdadeiros donos do jogo, e vocês estão todos mortos. O hangar foi tomado por luzes, fumaça e gritos. Rafael sentiu pela primeira vez que talvez estivesse lutando contra algo muito maior do que imaginava. As luzes dos veículos táticos iluminavam o hangar como se fosse dia. Homens encapuzados, usando uniformes pretos sem qualquer identificação, avançavam em formação perfeita, armas levantadas, comunicadores nos ouvidos. Não eram policiais, não eram militares comuns, eram algo muito mais organizado e muito mais perigoso. Rafael, Marcos e Isabela trocaram olhares rápidos. Ferraz, caído e sangrando no chão, sorria como um homem que sabe que a morte não é o fim, mas apenas mais uma peça no tabuleiro. Eles não vieram para me salvar, disse Ferraz, cuspindo sangue. Eles vieram para limpar tudo, inclusive vocês. Antes que pudessem reagir, os primeiros disparos ecoaram. Não eram tiros de aviso. Os homens de preto atiravam para matar, eliminando os poucos seguranças de Ferraz que ainda restavam e avançando sobre o hangar com precisão cirúrgica. Marcos puxou Rafael e Isabela para trás de uma empilhadeira metálica. Estamos cercados, não vamos aguentar muito tempo. Isabela, ofegante, recarregou a arma e gritou para Rafael. Temos que levar Ferraz. Ele é a única chave para descobrir quem está acima de tudo isso. Mas quando olharam para onde Ferraz estava caído, viram dois dos homens de preto já o arrastando para fora, rápido demais para que pudessem reagir. Droga! Gritou Rafael tentando avançar, mas balas ricocheteavam por todo lado, obrigando-o a recuar. Marcos encontrou uma saída lateral e fez sinal para que eles corressem. O grupo avançou em meio à fumaça, tiros e gritos. Do lado de fora, um caminhão preto esperava, o motor ligado. Os homens de preto colocaram Ferraz dentro e arrancaram em alta velocidade antes que Rafael conseguisse chegar perto. O silêncio voltou a reinar no hangar, agora tomado por corpos, sangue e cheiro de pólvora. Rafael caiu de joelhos, sentindo a frustração corroer tudo por dentro. Ferraz era a única ligação direta com a rede criminosa e agora estava nas mãos de alguém muito mais poderoso. Isabela respirava com dificuldade, mas parecia pensar rápido. Esses homens não são de Ferraz. Eles trabalham para alguém acima dele. Alguém que não quer deixar testemunhas. Marcos limpou o suor da testa e disse: se eles levaram Ferraz, não vão deixá-lo vivo por muito tempo. E se ele morrer, levamos todos os segredos junto. Foi então que um dos veículos abandonados dos homens de preto começou a apitar. Um tablet preso ao painel ligou sozinho, exibindo a imagem de um homem misterioso, o rosto coberto por sombras. Vocês estão se metendo onde não foram chamados, disse a voz distorcida. Saiam agora enquanto podem. Esse jogo está acima de todos vocês. Rafael avançou para a câmera furioso. Quem é você? Está por trás da morte do meu pai? A voz respondeu calmamente. Seu pai fez um pacto que não conseguiu cumprir. Ferraz era apenas um intermediário. Agora tudo será limpo. E se você continuar, vai morrer junto. A transmissão caiu. O silêncio foi quebrado por Isabela, que parecia mais pálida do que nunca. Eu conheço essa voz, disse, ela quase num sussurro. Trabalhei para esse homem sem saber quem ele realmente era. Ele financia campanhas políticas, controla juízes, bancos, até empresas de tecnologia. Ele não tem rosto público, só um nome-código, Soberano. Marcos franziu a testa. Soberano? Isso parece coisa de ficção científica. Não. É, disse Isabela. Ele é o verdadeiro poder por trás de tudo. Ferraz, Arthur, todos eles eram apenas peças. E agora ele está apagando as pegadas para sempre. Rafael sentiu a raiva ferver no sangue. Então é ele que matou meu pai. É ele que quer destruir tudo.
Isabela olhou para Rafael com uma expressão estranha, quase culpada. Se formos atrás dele, não haverá volta. Ele não é um homem comum. Ele tem olhos e ouvidos em todo lugar. Pessoas somem quando tentam desafiá-lo. Marcos interrompeu. Temos que descobrir onde estão levando Ferraz. Se ele falar antes de morrer, podemos expor o soberano. Isabela respirou fundo e disse: talvez eu saiba para onde eles o levaram. Existe uma instalação secreta fora da cidade usada para interrogatórios e execuções. Se Ferraz for para lá, temos poucas horas para agir. Helena, que havia sido trazida para o hangar pelos aliados de Marcos, se aproximou, o rosto marcado pelo cansaço. Rafael, pare com isso. Já basta de mortes, já basta de segredos. Mas Rafael sabia que não podia parar. Se não fosse até o fim, Soberano continuaria intocável. Continuaria matando, destruindo, controlando. Ele olhou para Isabela e Marcos. Vamos para essa instalação, hoje à noite. E vamos tirar Ferraz de lá, custe o que custar. Ele vai falar, nem que seja a última coisa que eu faça. O grupo se preparou em silêncio. Armas foram recarregadas, veículos abastecidos. A tensão era tão espessa que parecia cortar o ar. Enquanto saíam do hangar, Isabela parou por um instante, olhando para Rafael como se quisesse dizer algo importante, mas desistindo no último segundo. Ele percebeu, mas não disse nada. No rádio, a voz dos aliados de Marcos confirmava a localização da instalação. Um complexo industrial abandonado a 40 quilômetros dali, agora usado como centro clandestino de operações. Eles tinham até o amanhecer para chegar lá. E todos sabiam que poderiam não voltar vivos. No caminho, Rafael encarou o reflexo do próprio rosto no vidro da janela. Viu não apenas a raiva, mas também a transformação. Não era mais apenas sobre herança, nem sobre vingança. Era sobre enfrentar um inimigo que vivia nas sombras, um inimigo chamado Soberano, e arrancá-lo de lá, nem que fosse com as próprias mãos. E pela primeira vez, Rafael sentiu que estava entrando em guerra. A madrugada caiu como um manto sobre a cidade, e o comboio liderado por Marcos avançava em direção ao complexo industrial abandonado. As luzes dos faróis cortavam a escuridão enquanto o vento frio atravessava as janelas semi-abertas. Ninguém falava. Todos sabiam que aquela poderia ser a última missão. Rafael revisava sua arma pela terceira vez, as mãos firmes, o olhar perdido na escuridão da estrada. Helena ficara para trás, escondida com aliados de confiança, mas o peso do risco parecia crescer a cada quilômetro percorrido. Isabela sentava-se ao lado dele, silenciosa. A traição no teatro ainda ardia como uma ferida aberta, mas o que ela fizera depois, ajudando a salvar Ferraz e revelando informações sobre o Soberano, deixava tudo mais confuso. Rafael não sabia se podia confiar nela, mas também não podia ignorar a utilidade de quem conhecia os bastidores da rede. Inimiga. O complexo surgiu no horizonte como uma cicatriz de concreto e ferro. Galpões destruídos, chaminés enferrujadas e torres de vigilância improvisadas formavam o cenário perfeito para algo clandestino. Marcos estacionou o veículo a alguns metros de distância, apagando os faróis. Um drone improvisado sobrevoou a área, transmitindo imagens para o tablet que ele segurava. Guardas armados em todos os acessos, torres com atiradores. Parece mais uma fortaleza do que um depósito abandonado, disse ele, analisando os pontos de entrada. Rafael observou o mapa térmico gerado pelo drone. Um dos galpões centrais mostrava uma concentração incomum de calor humano. Ferraz está ali, disse Isabela com convicção. É o local onde fazem interrogatórios. O plano foi traçado rapidamente. 2 equipes, uma para distrair os guardas e outra para invadir o galpão principal e resgatar Ferraz antes que fosse executado. No silêncio da noite, os primeiros disparos com silenciadores derrubaram sentinelas nas torres. Em seguida, explosões controladas em veículos estacionados criaram a distração necessária para que Rafael, Marcos, Isabela e mais 2 aliados avançassem pelas sombras. Chegaram à entrada lateral do galpão principal
2 guardas foram neutralizados silenciosamente. Lá dentro, luzes fortes e câmeras apontadas para uma cadeira de metal, onde Ferraz estava amarrado. Seu rosto inchado e sangrando mostrava que já havia sido interrogado. 2 homens de bento de preto ajustavam equipamentos enquanto um terceiro lia um relatório em voz baixa. Ordem direta do soberano. Ele deve desaparecer antes do amanhecer. Nada pode ligar a operação a nós. Rafael sentiu a raiva ferver. Soberano não queria apenas silenciar Ferraz. Queria apagar qualquer rastro que pudesse levar a ele. Dos aliados lançou uma granada de luz pela janela. O clarão cegou todos no interior. Rafael e Marcos avançaram, eliminando os 2 guardas mais próximos, enquanto Isabela correu até Ferraz e cortou as amarras. Mas antes que pudessem sair, uma voz ecoou pelos alto-falantes do complexo. Que cena comovente! O herdeiro tentando salvar o traidor. Acha mesmo que vai sair daqui vivo, Rafael? Era a mesma voz distorcida da transmissão no hangar. Soberano estava assistindo a tudo, provavelmente de algum lugar seguro, talvez até de outro país. Rafael gritou para as câmeras. Por que matou meu pai? A voz riu. Arthur sabia demais e começou a sonhar alto demais. Quando peões sonham em ser reis, é hora de derrubar o tabuleiro. Os faróis cortavam a estrada deserta enquanto o carro avançava em alta velocidade. O rádio continuava chiando com mensagens interceptadas. Alvo primário ainda vivo. Ordem do soberano. Eliminar Rafael Vasconcelos antes do amanhecer. Rafael. Apertava o volante com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Ferraz estava morto. A única pessoa que poderia ter revelado tudo havia sido silenciada bem diante dele. E agora, alguém dentro da própria família podia estar por trás de tudo desde o início. Isabela, sentada no banco do passageiro, analisava o pendrive recuperado antes da explosão do galpão. Temos que decifrar os arquivos antes que eles nos encontrem, disse ela, a voz tensa. Aqui pode estar a prova de quem está ajudando o soberano de dentro da sua própria casa. Marcos dirigia o segundo veículo logo atrás, pronto para qualquer perseguição. O resto da equipe estava exausto, mas ninguém falava em parar. Sabiam que o tempo estava contra eles. Pararam em um esconderijo improvisado, um antigo motel abandonado na beira da estrada. Enquanto Marcos montava equipamentos para abrir os arquivos criptografados do pendrive, Rafael caminhava de um lado para o outro, como uma fera enjaulada. Meu pai morreu por causa disso, murmurava ele. Ferraz morreu por causa disso. Quantos mais vão ter que morrer até a verdade aparecer? Finalmente, a tela do computador revelou uma série de documentos. Havia contratos, gravações de voz e planilhas com pagamentos milionários. Mas um nome em especial aparecia repetidamente. Helena Vasconcelos. Rafael sentiu o chão sumir sob seus pés. Isso não pode estar certo. É minha mãe. Isabela analisou os arquivos com calma. Não é tão simples, pelo que estou vendo. Helena fez pagamentos secretos para empresas ligadas ao soberano, mas também transferências para contas desconhecidas. Parece que ela estava jogando dos 2 lados. Marcos franziu a testa. Talvez ela estivesse tentando proteger alguém. Ou talvez estivesse apenas tentando salvar a própria pele. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Helena recebia uma ligação anônima. A voz fria do soberano ecoou no telefone. Você prometeu me entregar o dossiê, Helena. Mas seu filho está interferindo. E agora, todos vocês vão pagar o preço. Ela tentou argumentar, mas a ligação caiu antes que pudesse dizer qualquer coisa. As mãos dela tremiam. Havia segredos que Rafael não sabia, segredos que poderiam destruí-lo. De volta ao motel, Isabela encontrou um arquivo de áudio escondido entre os documentos. Quando deu play, a voz de Arthur Vasconcelos surgiu, gravada em tom baixo e urgente. Se alguém ouvir isso, significa que falhei. Helena, eu sei o que você fez. Sei do acordo com o soberano. Mas também sei que não fez por ganância. Fez para salvar o Rafael. Eles sempre quiseram ele, não eu. O silêncio tomou conta do quarto.
Rafael sentiu o coração disparar. Salvar. De quê? Porque eles me querem. Isabela respondeu em voz baixa. Talvez não seja sobre dinheiro. Talvez seja sobre poder. Alguma coisa no testamento, algo que seu pai deixou especificamente para você. Deve ter muito mais valor do que imaginamos. Antes que pudessem continuar, o som de motores se aproximando quebrou a tensão. Vários veículos estavam cercando o motel. Marcos apagou as luzes. Eles nos rastrearam. Não temos muito tempo. Rafael guardou o pendrive no bolso e correu para os fundos. Os primeiros tiros atingiram as paredes do prédio, estilhaçando janelas. O grupo se dividiu, tentando escapar pelo mato atrás do local. Isabela puxou Rafael pelo braço. Há uma cabana abandonada a alguns quilômetros daqui. Podemos chegar, lá antes deles se reagrupar. Eles correram pela escuridão, ouvindo os tiros ficarem cada vez mais distantes. No caminho, Rafael pensava na gravação do pai, na traição da mãe, no soberano e na herança maldita que parecia destruir tudo ao redor. Ao chegarem à cabana, Marcos já os esperava com um rádio portátil. Interceptei outra mensagem. Estão preparando uma emboscada na cidade. E adivinha quem está liderando? Rafael olhou para ele, a respiração pesada. Quem? Marcos hesitou por um instante. Sua própria mãe. O mundo de Rafael pareceu desabar. Helena, a mulher que ele passara a vida tentando proteger, agora parecia estar do lado inimigo. Mas por quê? Por medo? Por dinheiro? Ou havia algo muito maior por trás de tudo? Isabela colocou a mão no ombro dele. Talvez ela não seja tão culpada quanto parece. Se Arthur disse que ela fez tudo para salvar você, então há algo que ainda não sabemos. Algo muito importante. Rafael fechou os olhos por um momento. Então precisamos pegá-la antes que o soberano faça isso. Ela é a chave para tudo. Do lado de fora, trovões começaram a anunciar uma tempestade se aproximando. A noite estava longe de acabar e o confronto final estava cada vez mais perto. A tempestade finalmente desabou, transformando a estrada em um rio de água e lama. Raios cortavam o céu enquanto Rafael, Isabela, Marcos e o resto do grupo avançavam rumo à cidade. O vento uivava, mas nada abafava o som das palavras que ainda ecoavam na mente de Rafael. Sua mãe está liderando a emboscada. Ele não queria acreditar. A ideia de Helena estar do lado do soberano parecia impossível, mas os arquivos, as ligações e as mensagens interceptadas pintavam um quadro cada vez mais sombrio. No rádio, mais informações surgiram. Um encontro estava marcado para a madrugada, em um prédio comercial abandonado no centro da cidade. Helena estaria lá, junto com homens armados e alguém conhecido apenas como o mediador. Pode ser uma armadilha, disse Marcos, acelerando o carro. Mas se Helena estiver lá, precisamos pegá-la antes que o soberano faça isso. Isabela analisava os últimos arquivos do pendrive enquanto a chuva batia contra os vidros. Rafael, eu acho que descobri o que eles querem. Não é só dinheiro. Seu pai deixou o controle de várias empresas e contas secretas para você. Mas, mais importante, deixou as senhas de um fundo internacional que pode derrubar metade dos políticos do país se for revelado. Rafael sentiu o estômago revirar. Então é isso. O soberano quer as senhas. E minha mãe, talvez ela tenha tentado negociar para me manter vivo. Chegaram ao prédio comercial pouco depois das 2 da manhã. O local estava parcialmente iluminado, janelas quebradas refletindo os relâmpagos no céu. Do lado de fora, 2 veículos pretos estavam estacionados, com homens armados fazendo guarda. O grupo se dividiu. Marcos e 2 aliados dariam cobertura externa, enquanto Rafael e Isabela entravam pelo lado oposto. Movendo-se pelas sombras, conseguiram chegar ao 3º andar, onde vozes ecoavam em uma sala ampla. Helena estava lá, encharcada pela chuva, falando com um homem alto e magro, de terno escuro e olhar frio. Devia ser o mediador. Eu trouxe o que ele pediu, disse Helena, a voz trêmula. Mas quero garantias. Meu filho fica fora disso. O mediador respondeu com calma assustadora.
O soberano não negocia garantias. Ele pega o que é dele. E se seu filho continuar interferindo, não haverá misericórdia. Rafael entrou na sala de repente, a arma apontada. Solte-a agora! Helena virou-se, assustada. Rafael, você não entende! Mas antes que pudesse explicar, tiros ecoaram do corredor. Os homens do mediador abriram fogo, obrigando Rafael e Isabela a se protegerem atrás de uma coluna. Marcos e os aliados invadiram pela lateral, e uma troca de tiros intensa começou. No meio do caos, Helena correu em direção a Rafael. Tem uma coisa que você precisa saber sobre o testamento, disse ela ofegante. Seu pai não deixou apenas dinheiro e empresas. Ele deixou provas, documentos que podem destruir o soberano. E as senhas estão com você, Rafael. Só você pode acessá-las. Então é por isso que eles me querem vivo, murmurou Rafael. Sim, disse Helena, mas não por muito tempo. Assim que tiverem as senhas, vão te matar. O mediador tentou fugir, mas Isabela o interceptou, encostando a arma em sua cabeça. Onde está o soberano? Gritou ela. O homem apenas sorriu. Ele já está vindo, e vocês não têm ideia do que ele é capaz. Do lado de fora, o som de helicópteros começou a encher o ar. Luzes intensas varreram o prédio. Marcos olhou pela janela e praguejou. Não são da polícia, são deles. Em segundos, homens de preto desceram das cordas, cercando todo o prédio. O mediador riu, mesmo com a arma na cabeça. Ele está aqui. E pela primeira vez, Rafael sentiu que estava prestes a olhar nos olhos do verdadeiro soberano. O som de passos ecoou pelo corredor principal. Um homem de terno, alto, postura impecável, caminhava calmamente enquanto o tiroteio cessava como se todos obedecessem a uma ordem invisível. Ele não usava máscara. Não precisava. Helena ficou pálida. Marcos engoliu em seco. Até Isabela parecia abalada. Rafael finalmente viu o rosto do homem que destruíra sua família. O soberano havia chegado. O soberano parou no centro da sala como se fosse dono do lugar e de todos que estavam ali. Alto, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, um terno escuro impecável e olhos frios como gelo. Não parecia um criminoso comum. Parecia um político. Veterano, um juiz influente, um homem acostumado a comandar na sombra sem nunca sujar as próprias mãos. Então este é o famoso Rafael Vasconcelos, disse ele, a voz calma, quase cordial. O filho do homem que achou que podia me derrubar. Rafael manteve a arma firme, mas por dentro sentia o coração martelar. Você matou meu pai. O soberano sorriu de leve. Seu pai fez a escolha dele. Eu só fechei a porta quando ele resolveu atravessá-la. E agora, você está prestes a cometer o mesmo erro. Helena avançou, a voz trêmula. Por favor, deixe meu filho em paz. Eu dei a você tudo o que pediu. As contas, os contratos. Eu só queria manter ele fora disso. Rafael olhou para a mãe, confuso e furioso. Então é verdade? Você trabalhou para ele? As lágrimas escorreram pelo rosto de Helena. Seu pai se meteu em algo muito maior do que imaginava. Quando tentou sair, eles ameaçaram destruir tudo, inclusive você. Eu fiz o que achei que precisava para te proteger. O soberano riu baixo e sarcástico. Proteger? Helena, você sempre soube que, no final, só haveria um vencedor. Seu marido sonhou alto demais, e agora seu filho vai pagar o preço. De repente, homens armados do soberano entraram na sala, apontando para todos. Marcos e os aliados ficaram encurralados, sem saída. Isabela encarou o soberano com ódio. Você matou jornalistas, juízes, empresários, tudo para manter esse império podre funcionando. E funcionou perfeitamente até agora, respondeu ele, sem perder a calma. Vocês acham mesmo que podem destruir algo que existe há décadas? Algo que financia presidentes, derruba governos, compra generais? Rafael respirava fundo, tentando pensar. O pendrive com as senhas estava no seu bolso. Se o soberano conseguisse aquilo, todo o poder do pai, todas as provas, tudo desapareceria para sempre.
Helena deu um passo à frente. Se você deixar Rafael viver, eu entrego as senhas. Ele não precisa se envolver mais. Não, mãe, gritou Rafael. Mas o soberano apenas ergueu a mão, fazendo os homens abaixarem as armas por um momento. Traga-me as senhas, disse ele, e talvez eu considere manter seu filho vivo. O olhar de Helena e Rafael se cruzou. Ela parecia carregar anos de culpa nos olhos. Me perdoa, disse ela, antes de colocar a mão no bolso do filho e pegar o pendrive. Rafael tentou impedir, mas 2 homens o seguraram. Helena entregou o pendrive ao soberano. Ele o pegou com calma, como se fosse apenas mais um negócio comum. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Isabela falou, a voz firme. Você acha que ganhou, não é? Pois saiba que esse pendrive está vazio. O soberano a encarou, surpreso pela primeira vez. Eu troquei os arquivos antes de virmos para cá, continuou Isabela. As verdadeiras provas já estão sendo enviadas para jornalistas, promotores e autoridades internacionais. Em poucas horas, metade do seu império vai estar nas manchetes do mundo inteiro. O rosto do soberano permaneceu frio, mas um leve tremor na mão que segurava o pendrive mostrou sua fúria contida. Você cometeu um erro terrível, garota. De repente, tiros ecoaram do corredor. Os homens de Marcos haviam chamado reforços, e uma batalha começou do lado de fora. O soberano recuou lentamente, cercado por seus homens. Isso ainda não acabou, disse ele, antes de sair pela porta lateral com parte da guarda. Vocês acham que ganharam, mas não entenderam nada. Eu sempre tenho uma carta na manga. O prédio inteiro virou um campo de guerra. Rafael, Helena, Isabela e Marcos fugiram pelos corredores enquanto granadas explodiam e luzes piscavam. Do lado de fora, a chuva caía pesada. O soberano já não estava lá. Ele havia escapado outra vez, como uma sombra impossível de pegar. Mas agora, as provas estavam a caminho da imprensa. O império dele começaria a ruir em poucas horas. No entanto, o que ninguém sabia era que o soberano tinha razão. Havia uma última carta, e ela estava prestes a ser jogada. A tempestade continuava rugindo sobre a cidade quando as primeiras notícias começaram a aparecer nas redes sociais e nos noticiários independentes. Vazamentos massivos de documentos, áudios e vídeos comprometendo políticos, juízes, empresários e até generais tomaram conta da internet em questão de minutos. O império do soberano estava exposto como nunca antes. Rafael, Isabela, Marcos e Helena assistiam tudo de um esconderijo improvisado em um prédio abandonado, usando um laptop conectado por satélite para ver as transmissões ao vivo. Manchetes gritavam: rede de corrupção bilionária exposta, juízes e senadores ligados a esquema internacional. Morte de Arthur Vasconcelos ganha novas pistas. Mas ninguém comemorava. Todos sabiam que o soberano não cairia sem lutar, e a resposta veio rápido. Em menos de 1 hora, explosões simultâneas atingiram redações de jornais, estações de TV e escritórios de advogados em 3 cidades diferentes. Helicópteros sobrevoavam a cidade enquanto grupos armados invadiam prédios do governo para destruir provas físicas. Marcos desligou o laptop com um soco na mesa. Ele está limpando tudo. Vai começar uma guerra para salvar o próprio pescoço. Rafael olhava para a mãe. Você sabia que ele tinha esse poder todo? Helena balançou a cabeça, lágrimas nos olhos. Eu sabia que ele era perigoso, mas não sabia que chegava a esse ponto. Rafael, você precisa entender. Seu pai começou tudo isso. Ele achou que podia usar o soberano para enriquecer e depois se livrar dele. Só que ninguém se livra do soberano. Do lado de fora, o som de veículos se aproximando fez todos se prepararem para mais um ataque. Mas, para surpresa deles, não eram homens do soberano. Eram agentes federais, os poucos que não haviam sido comprados. Um deles, um homem grisalho, chamado Inspetor Almeida, entrou no prédio com uma pasta nas mãos. Recebemos as provas. Mandados de prisão estão sendo emitidos. Mas vocês precisam sair da cidade agora. O soberano perdeu muito, mas ainda tem recursos para caçar todos vocês. Rafael assentiu, mas antes que pudessem sair,
uma transmissão. Apareceu nos telões da cidade e nos celulares de todos. O rosto do soberano, calmo como sempre, surgia em rede nacional. Vocês acham que venceram, dizia ele. Mas não entenderam que tudo isso, políticos, empresas, exércitos, são apenas peças. O verdadeiro poder não está nos documentos. Está nas pessoas que continuam me devendo favores. E enquanto elas existirem, eu nunca cairei. Em seguida, um vídeo gravado mostrava Rafael e Isabela entrando em um prédio, editado de forma a parecer que eles estavam envolvidos com a morte de Ferraz e outros crimes. O soberano estava tentando virar a opinião pública contra eles rápido demais para qualquer defesa. Ele vai nos transformar em vilões, disse Isabela incrédula. Vai fazer parecer que estávamos com ele o tempo todo. Helena segurou a mão do filho. Tem mais uma coisa que você precisa saber, Rafael. Algo que seu pai nunca contou. Rafael olhou para ela, confuso. O quê? Helena respirou fundo, como quem carrega um peso há anos. O soberano não queria apenas dinheiro. Ele queria você, desde criança. Por que Arthur? Arthur te deixou, como único herdeiro não só da fortuna, mas de algo muito maior. Uma rede de contas internacionais com nomes, dados e senhas que podem destruir governos inteiros. Você é a chave, Rafael. É por isso que ele nunca vai parar. O choque percorreu o corpo de Rafael como um raio. Toda a vida dele havia sido manipulada. Cada morte, cada ameaça, cada traição. Tudo girava em torno dele ser a peça final no jogo do soberano. De repente, uma explosão sacudiu o prédio. Homens armados invadiram pelas janelas e no caos que se seguiu, Helena foi atingida por um tiro no ombro. Rafael a segurou enquanto o tiroteio tomava conta do local. O soberano não estava caindo. Ele estava contra-atacando com tudo. Marcos gritou por cima do barulho. Temos que sair daqui agora. Ele vai matar todos nós antes do amanhecer. O grupo conseguiu fugir pelos fundos, carregando Helena ferida, enquanto o prédio desabava parcialmente. Atrás deles, na escuridão da madrugada, Rafael sabia que não havia mais volta. O soberano queria poder absoluto, e para isso precisava das senhas que só ele tinha. E agora, com a mãe ferida e a cidade em caos, Rafael tomou a decisão que mudaria. E tudo. Ele não ia mais fugir. Ia caçar o soberano até o fim, mesmo que isso custasse a própria vida. A madrugada parecia interminável. Rafael, Helena ferida, Marcos e Isabela dirigiam por estradas secundárias, tentando evitar as forças do soberano que caçavam por toda a cidade. O céu começava a clarear no horizonte, mas o clima era de guerra. Sirenes ecoavam ao longe, helicópteros sobrevoavam bairros inteiros e explosões isoladas mostravam que a rede criminosa estava destruindo arquivos, matando traidores e eliminando qualquer pista que pudesse sobrar. No rádio, as notícias se espalhavam mais rápido do que o soberano podia conter. Políticos eram presos em seus apartamentos de luxo, juízes eram flagrados fugindo do país, generais eram chamados para depor. Mas todos sabiam, enquanto o soberano estivesse vivo, nada estaria realmente terminado. Rafael segurava a mão da mãe no banco de trás. Helena estava pálida, o ferimento no ombro estancado com improvisos, mas a dor no rosto dela parecia ir muito além da física. Eu só queria te proteger, sussurrou ela, quase sem voz. Seu pai sabia que isso ia acontecer. Ele sabia que o soberano não ia parar enquanto não tivesse as senhas. Por isso ele as deixou para você. Só você pode acabar com tudo isso. Rafael a olhou nos olhos. Então é isso. Eu sou a chave, e é por isso que ele não vai parar até me matar. Isabela, no banco da frente, olhava o mapa digital no tablet. Temos uma chance. Descobri a localização do centro de comando dele, um prédio comercial, no distrito financeiro. Ele está lá agora, tentando controlar os danos. Marcos franziu a testa. Invadir o centro de comando do homem mais perigoso do país? Isso é suicídio. Não, disse Rafael a voz firme. Isso é o fim. Eles chegaram à cidade pouco depois das 6 da manhã. O prédio do soberano era uma torre espelhada, de 50 andares, cercada por seguranças, drones e veículos blindados.
O trânsito estava bloqueado em 4 quarteirões ao redor. Rafael encarou a cena por um momento. O sol nascendo atrás das nuvens negras de tempestade. Vamos fazer isso rápido, disse ele. A equipe de Marcos já tinha um plano. Criar uma distração com explosões controladas em prédios vizinhos, forçando os homens do soberano a se espalharem. Enquanto isso, Rafael, Isabela e mais 2 aliados entrariam pela garagem subterrânea, usando credenciais falsas obtidas durante a noite. A operação começou com precisão militar. Explosões sacudiram 2 edifícios próximos. Sirenes dispararam e os seguranças abandonaram parte dos acessos para verificar os incidentes. Rafael e Isabela entraram pela garagem, subindo pelos elevadores de serviço até o 49º andar, onde, segundo as informações, ficava a sala de controle do soberano. O corredor estava silencioso demais. Câmeras os seguiam, mas ninguém aparecia. Quando chegaram à sala principal, o soberano estava lá, sentado diante de dezenas de monitores exibindo notícias, transações bancárias e imagens ao vivo da cidade em caos. Vocês são persistentes, disse ele sem se virar. Mas nada do que fizeram hoje vai importar. Um novo governo nascerá das cinzas, e eu estarei no topo dele como sempre estive. Rafael avançou, a arma apontada. Acabou. As provas estão em todos os lugares. Sua rede está caindo. O soberano se virou lentamente, o rosto calmo como o de um professor explicando uma lição. Rafael, você não entende. Eu não sou uma pessoa. Eu sou uma ideia. Matem-me e outro ocupará meu lugar. Foi assim com seu pai. Será assim com você. Helena entrou mancando, apoiada em Marcos. Chega de jogos, disse ela, encarando o soberano. Meu marido morreu por sua causa. E não vou deixar que leve meu filho também. O soberano a olhou com frieza. Helena, você sempre foi útil, mas já passou da hora de sair de cena. Ele ergueu a mão para dar a ordem de execução, mas Rafael atirou primeiro. O tiro atingiu o soberano no peito, derrubando-o contra a parede de vidro. Por um instante, o homem que parecia intocável apenas olhou para o sangue na própria camisa, como se não acreditasse que aquilo fosse possível. Você acha que venceu? Murmurou ele, antes de cair, a respiração falhando. Mas nada termina aqui. Os seguranças começaram a chegar, mas Marcos acionou o detonador das cargas colocadas na sala de energia do prédio. As luzes se apagaram, os monitores explodiram em faíscas e a equipe escapou pelos corredores escuros, enquanto o caos tomava conta da torre. Do lado de fora, sirenes da Polícia Federal e da imprensa cercavam o quarteirão. Helicópteros filmavam tudo. A notícia da morte do soberano se espalhou em segundos. Rafael, Helena, Isabela e Marcos conseguiram fugir antes que o prédio fosse totalmente invadido. No esconderijo seguro, horas depois, as manchetes já diziam: soberano morto em operação, misteriosa, rede criminosa internacional desmantelada, vazamentos levam a prisões em massa. Mas para Rafael não havia alívio. Ele sabia que a morte do soberano não significava o fim do sistema que ele representava. Apenas o fim de um homem. Helena, deitada em uma maca, segurou a mão do filho. Seu pai teria orgulho de você, disse ela, com um sorriso fraco. Isabela olhou pela janela, séria. Vocês derrubaram um império, mas outros virão. Sempre vem. Rafael assentiu, olhando para o nascer do sol. Então estaremos prontos, porque agora sabemos a verdade. E não vamos deixar que isso comece de novo. Do lado de fora, a cidade acordava sob uma nova realidade. A tempestade havia passado, mas as sombras do poder nunca desaparecem por completo. Semanas se passaram. Desde a queda do soberano, as manchetes continuavam estampando prisões, delações e renúncias em série. Políticos poderosos eram levados algemados, juízes se aposentavam por motivos de saúde, e empresas antes intocáveis estavam à beira da falência. O país inteiro parecia acordar de um pesadelo longo demais. Rafael assistia a tudo em silêncio. Tornara-se uma espécie de herói involuntário, mas recusara entrevistas e homenagens.
A mídia queria transformá-lo no rosto da vitória contra o crime organizado, mas ele sabia que as feridas eram mais profundas do que qualquer câmera poderia mostrar. Helena estava se recuperando lentamente em uma casa afastada, longe dos holofotes. Ela e Rafael mal falavam sobre o passado. Havia perdão sim, mas também havia segredos que talvez nunca viessem à tona. Às vezes, no silêncio da tarde, ela olhava para o horizonte com os olhos cheios de culpa, como se ainda escutasse a voz de Arthur nos corredores da memória. Marcos ajudava a Polícia Federal como informante, entregando os poucos contatos da rede que ainda estavam soltos. Parecia determinado a começar uma vida nova, mas Rafael sabia que ele carregava cicatrizes invisíveis, de batalhas, traições e do peso de ter sobrevivido a tudo. Isabela desapareceu por um tempo. Um dia simplesmente pegou a estrada dizendo que precisava escrever tudo o que viu, contar ao mundo o que aconteceu. Rafael suspeitava que ela também precisava fugir dos próprios fantasmas. Certa manhã, uma carta sem remetente chegou para Rafael. Dentro, apenas uma frase datilografada: "Um rei pode cair, mas o jogo nunca termina." Junto da carta, uma foto em preto e branco mostrava um homem desconhecido apertando a mão de políticos e generais. E atrás dele, um símbolo estranho, o mesmo que aparecera nos documentos do soberano. Rafael sentiu um frio na espinha. Talvez o soberano tivesse razão. Talvez ele fosse apenas uma peça de algo muito maior. Fechou a carta e olhou para o horizonte. Sabia que a paz era apenas temporária, que outras sombras surgiriam. Mas também sabia que, quando isso acontecesse, ele não estaria mais fugindo. Estaria pronto para lutar, e assim, sob o céu cinzento de uma cidade que ainda cicatrizava, a história de Rafael Vasconcelos chegava ao fim, ou talvez apenas ao começo de um novo capítulo. A dor nas costelas era insuportável, mas não maior que a fúria que queimava dentro de Rafael. O acidente, o carro capotado, os freios que falharam misteriosamente. Tudo apontava para uma tentativa de assassinato. Mas o que gelou o sangue dele foi descobrir poucas horas depois que todas as câmeras de segurança da rua haviam falhado exatamente no momento do acidente. Não havia imagens, nenhuma prova. Como se uma sombra invisível tivesse apagado tudo antes que a polícia ou qualquer pessoa pudesse ver. Rafael começou a perceber que não era apenas uma conspiração política ou financeira. Havia algo muito maior. Uma rede de espionagem digital. Gente poderosa demais com acesso a sistemas que poderiam tornar qualquer pessoa um fantasma ou um criminoso em segundos. Helena tentou convencê-lo a desistir. "Não vale a pena, Rafael", implorou ela, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Venda tudo, pegue o dinheiro e fuja para outro país, enquanto há tempo." Mas Rafael só apertou os punhos, sentindo a dor nas costelas aumentar. "Eles mataram meu pai, mãe. E agora estão tentando me matar também. Fugir só vai provar que eles venceram." Enquanto isso, em um restaurante luxuoso no centro da cidade, uma figura enigmática jantava com um ministro influente. Conhecido apenas como o Conselheiro. Ele era uma lenda nos bastidores do poder. Ninguém sabia seu nome verdadeiro, mas todos sabiam que suas palavras podiam derrubar empresas e governos. "Ministro", disse ele, a voz baixa, quase um sussurro, "a família Vasconcelos está se tornando uma pedra em nosso caminho. E pedras precisam ser removidas." O ministro apenas assentiu, sem ousar perguntar o que remover significava para aquele homem de olhos frios e calculistas. Naquela mesma noite, Rafael recebeu uma mensagem anônima em seu celular. Apenas uma frase: "Eu sei quem matou Arthur Vasconcelos. Tenho provas. Mas vai custar caro." O preço era absurdo, mas Rafael não hesitou. Ele precisava de respostas. E se tivesse que negociar com criminosos para conseguir, assim seria. Horas depois, Isabela entrou na investigação. Seu talento para descobrir verdades escondidas tornou-se essencial, e a parceria entre ela e Rafael começou a crescer. Mas o que poderia ter sido apenas uma relação profissional transformou-se em algo mais profundo, uma cumplicidade intensa, nascida da dor, do perigo e da busca por justiça. Porém,
Essa aliança foi ameaçada quando Isabela recebeu uma mensagem, anônima. Era uma foto antiga dela com Arthur Vasconcelos, sorrindo em algum evento de gala. A legenda dizia: "Se você ajudar o filho, seu passado não ficará em segredo." Isabela empalideceu. Rafael percebeu. "O que foi?" perguntou ele. Ela hesitou, tentando esconder o celular, mas Rafael viu o suficiente para sentir o calafrio subir pela espinha. E antes que pudesse dizer qualquer coisa, o próprio celular dele apitou. Uma nova mensagem. "Você será o próximo." O coração de Rafael disparou. Alguém os estava caçando. Aquela noite parecia engolir tudo em silêncio. Rafael ficou parado na sala, celular na mão, encarando a mensagem ameaçadora. "Você será o próximo." Aquelas palavras piscavam na tela como um presságio de morte, e o pior era a sensação de que não havia para onde correr. Era como se cada movimento dele fosse monitorado, como se câmeras invisíveis estivessem em todos os lugares. Isabela caminhava de um lado para o outro, inquieta. Desde que recebera a foto dela com Arthur Vasconcelos, parecia mais nervosa, como se fantasmas do passado a assombrassem. Rafael não aguentou mais o silêncio. "Você conhecia meu pai?" perguntou. A voz baixa, mas firme, Isabela parou encarando-o com os olhos cheios de segredos. "Sim, mas não da forma como você imagina. Eu era apenas uma jornalista investigativa tentando chegar perto da verdade. Ele sabia de coisas que nunca foram publicadas." Rafael tentou ler nas expressões dela se havia mais por trás daquela história, mas antes que pudesse perguntar, outro celular apitou. Uma mensagem desconhecida. "Se quiser as provas sobre Arthur, venha sozinho. 3h da manhã. Porto Velho da cidade. Traga o dinheiro." O coração de Rafael acelerou. Ele sabia que era arriscado, talvez até uma emboscada, mas não tinha escolha. Precisava daquelas provas. Helena tentou impedir. "Rafael, pelo amor de Deus, isso é uma armadilha. Essas pessoas mataram seu pai. Se você for, vai acabar morto também." Mas Rafael já havia decidido. "Se eu não for, nunca vamos descobrir a verdade. E enquanto isso não acontecer, não. Estaremos seguros." Isabela fez questão de ir junto. Disse que não deixaria Rafael enfrentar aquilo sozinho, mas ele recusou. O acordo era claro. Ir sozinho, sem polícia, sem testemunhas. Às 3h em ponto, Rafael chegou ao Porto Velho. O lugar estava deserto. Apenas o som distante de ondas batendo contra os pilares e o vento frio atravessando estruturas enferrujadas. Um barco abandonado balançava levemente na maré baixa. De repente, uma figura encapuzada surgiu das sombras. Era o hacker. Ele entregou um pendrive a Rafael, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, luzes fortes iluminaram o cais. Vários homens armados apareceram de todos os lados, cercando tudo. "Isso não fazia parte do acordo", disse o hacker. Nervoso, um dos homens respondeu com frieza. "Nenhuma testemunha pode sair viva. Os tiros começaram." Rafael se jogou atrás de uma pilha de caixotes, enquanto balas ricocheteavam por toda parte. O hacker correu, mas foi atingido antes de chegar ao carro. Rafael conseguiu pegar o pendrive, mergulhou na água gelada e nadou por baixo da doca, escapando por segundos. Molhado, com frio e quase sem fôlego, conseguiu voltar para o carro e fugir antes que os homens armados o encontrassem. De volta ao apartamento, Isabela o esperava, ansiosa. Quando Rafael mostrou o pendrive, ela quase chorou de alívio. "Isso pode mudar tudo", disse ela. Mas quando colocaram o pendrive no computador, descobriram que os arquivos estavam protegidos por uma criptografia complexa. Precisariam de outro hacker para abrir. E rápido. Enquanto tentavam descobrir quem poderia decifrar os arquivos, Rafael recebeu outra mensagem, desta vez com uma foto dele saindo do porto completamente molhado. A legenda dizia: "Nós vemos tudo." Ele olhou pela janela do apartamento, tentando encontrar alguma câmera, algum carro suspeito, mas não havia nada. Era como se a cidade inteira fosse um olho gigante vigiando cada passo dele. Naquela mesma noite, Isabela desapareceu sem avisar. Rafael tentou ligar, mandar mensagens, mas sem resposta.
Quando finalmente conseguiu rastrear o celular dela, descobriu que o sinal vinha de um hotel de luxo na Zona Sul, o mesmo onde políticos e empresários poderosos costumavam se encontrar para reuniões secretas. Com o coração disparado, Rafael pegou o carro e dirigiu até lá. Invadiu o quarto indicado no rastreador, mas encontrou apenas uma carta sobre a cama. Se quiser ver Isabela de novo, traga as senhas do testamento. 24 horas. Nenhuma polícia. Rafael sentiu o mundo girar. Eles sabiam sobre as senhas. Sabiam que Arthur havia deixado algo escondido. Algo que poderia destruir tudo. No mesmo instante, o celular vibrou novamente. Era um vídeo curto. Isabela, amarrada com uma expressão de pânico e uma voz ao fundo dizendo: "Escolha bem, Rafael. As senhas, ou ela morre." Antes que pudesse reagir, o vídeo cortou para a estática, e então o prédio inteiro onde Rafael estava sofreu um apagão repentino, mergulhando tudo em escuridão total. A escuridão tomou conta de todo o prédio, como se uma mão invisível tivesse desligado o coração da cidade. Rafael ficou parado por um instante, ouvindo apenas a própria respiração e o som distante de sirenes. Aquilo não era um simples apagão, era um aviso. Um recado claro de que estavam no controle, de que podiam encontrar e atingir a qualquer hora. Com o celular como única luz, Rafael desceu as escadas do hotel às pressas, tentando sair dali antes que fosse tarde demais. No estacionamento encontrou Marcos, o amigo que vinha ajudando desde os primeiros ataques. Marcos trazia notícias urgentes. O mesmo grupo que sequestrara Isabela estava ligado a uma rede internacional de espionagem, conhecida apenas como a Mão Invisível. Eles têm acesso a câmeras, satélites, registros bancários, tudo, explicou Marcos enquanto aceleravam pelas ruas quase desertas. Se quiser enfrentar essa gente, precisa saber que estamos lidando com algo muito maior do que imaginamos. Rafael apertou os punhos. Eles querem as senhas do testamento. Sabem que meu pai deixou algo que pode destruir metade dos políticos do país. Marcos confirmou com um aceno. E é por isso que eles sequestraram Isabela, para forçar você a entregar tudo. No caminho, Rafael recebeu outra mensagem. Um endereço abandonado, marcado com um prazo. 00:00. Era lá que deveria entregar as senhas em troca da vida de Isabela. Mas havia um problema. Rafael não fazia ideia de onde as senhas estavam escondidas. O testamento mencionava cofres, empresas fantasmas, contas internacionais, tudo codificado por Arthur antes de morrer. Decidiram procurar respostas no escritório antigo de Arthur, um prédio esquecido na zona portuária. Enquanto reviravam gavetas, cofres e pastas empoeiradas, Helena apareceu de repente. O rosto dela estava pálido, os olhos vermelhos como se não dormisse há dias. "Rafael, pare com isso", implorou ela. "Você não entende com quem está mexendo. Seu pai tentou derrubar essas pessoas e morreu por causa disso. Se continuar, você vai acabar igual." Rafael a encarou, sentindo a frustração crescer. "Então me diz a verdade. O que meu pai deixou para mim? Por que eles me querem morto?" Helena hesitou. Era como se carregasse um segredo que a consumia por dentro. Antes que pudesse responder, Marcos encontrou um cofre escondido atrás de uma parede falsa. Dentro, havia apenas uma pasta, com uma única folha de papel, um número de conta e uma chave criptografada. "Deve ser isso", disse Marcos. "As senhas que eles querem." Mas Rafael percebeu algo estranho. Ao lado da pasta, havia uma carta endereçada a Helena, escrita pelo próprio Arthur antes de morrer. "Se você está lendo isso", dizia a carta, "é porque eles vieram atrás do Rafael. Proteja nosso filho a qualquer custo. Mas cuidado, alguém dentro da própria família está trabalhando para eles." Rafael sentiu um frio na espinha. Quem? Quem dentro da família está ajudando essa gente? Helena ficou em silêncio, o olhar perdido, como se soubesse mais do que dizia. Antes que pudessem discutir, tiros ecoaram do lado de fora do prédio.
Homens armados invadiam o local, cercando tudo. Rafael, Marcos e Helena fugiram pelos fundos, levando a pasta com as senhas. Na perseguição pelas ruas molhadas pela chuva, Rafael percebeu algo aterrorizante. Eles não estavam apenas sendo seguidos. Estavam sendo caçados em tempo real, como se cada passo fosse previsto antes mesmo de acontecer. Finalmente conseguiram despistar os perseguidores e chegaram a um galpão seguro usado por Marcos. Lá, conectaram a chave criptografada em um computador isolado da internet, tentando descobrir o conteúdo antes da entrega marcada para a meia-noite. As telas começaram a mostrar arquivos secretos, extratos bancários, contratos de propina, vídeos de reuniões ilegais, listas de políticos, juízes e empresários comprados pela rede criminosa. Mas o que mais chamou a atenção foi um conjunto de áudios recentes, gravados após a morte de Arthur. Em um deles, uma voz familiar dizia: "Certifique-se de que Rafael não saia vivo da próxima reunião. Ele não pode ter acesso às senhas." Rafael sentiu o coração parar por um instante. Ele conhecia aquela voz. Era de alguém muito próximo. Helena, pálida, levou a mão à boca. Não pode ser." O áudio repetiu, sem deixar dúvidas. Era a voz para um parente direto. Alguém que Rafael confiava a vida inteira. Antes que pudessem processar o choque, uma nova mensagem chegou ao celular de Rafael, com a foto de Isabela amarrada e a contagem regressiva digital. 3 horas, 22 minutos, 10 segundos e a legenda dizia: "Se atrasar, ela morre." A contagem regressiva no celular parecia pulsar como uma bomba relógio, cada segundo ecoando na mente de Rafael. 3 horas para entregar as senhas e salvar Isabela. Mas agora havia uma nova sombra na história, a voz no áudio. Um parente direto, alguém próximo, dando ordens para matá-lo. Rafael encarava Helena, tentando entender se ela sabia de algo. O rosto dela estava pálido, as mãos tremendo. "Quem mais sabia da existência dessas senhas?" perguntou ele, a voz firme, quase dura. Helena demorou a responder. "Seu tio César", disse por fim, a voz baixa, como se pronunciar aquele nome fosse perigoso. "Ele e seu pai tinham negócios juntos, mas depois brigaram. E eu nunca soube o motivo." Rafael sentiu a raiva ferver. O tio César sempre fora presente, sempre o aconselhando, ajudando a administrar empresas da família após a morte de Arthur. Se era ele a voz no áudio, então toda a confiança, todos os conselhos, tudo era parte de um jogo mortal. Enquanto isso, a contagem no celular seguia impiedosa. 2h58, 2h57, 2h56. Marcos preparava armas e coletes, dizendo que a entrega seria uma emboscada óbvia. "Eles não vão devolver Isabela mesmo se receberem as senhas", alertou. Esse tipo de gente não cumpre acordos. Mas Rafael não podia simplesmente invadir o lugar atirando. Precisava de um plano. E rápido. Foi então que Marcos apresentou uma ideia arriscada: entregar uma cópia falsa das senhas, um arquivo manipulado que parecesse verdadeiro, dando tempo para rastrear os envolvidos e talvez descobrir a localização da verdadeira liderança da rede. "Se eles aceitarem a cópia, podemos seguir os passos deles até o topo da cadeia", explicou Marcos. "E aí destruímos tudo de uma vez." Helena discordou imediatamente. "Se eles perceberem que é falso, vão matar a Isabela." Rafael ficou em silêncio por um momento. A decisão parecia impossível. Arriscar a vida dela para tentar acabar com toda a organização ou entregar as senhas verdadeiras e ver o império do pai ser destruído junto com qualquer chance de justiça. Com a contagem chegando a 2 horas, Rafael tomou uma decisão. Usariam a cópia falsa, mas levariam uma equipe de ataque para resgatar Isabela no mesmo instante da entrega. Seria tudo ou nada. O endereço enviado na mensagem levava a uma fábrica abandonada na periferia da cidade, um lugar isolado, perfeito para execuções sem testemunhas. No caminho, o carro de Rafael quase foi interceptado por uma SUV preta que surgiu do nada, atirando contra eles. Marcos acelerou
desviando por ruas estreitas enquanto balas destruíam janelas e faróis. Conseguiu despistar os perseguidores entrando em um galpão desativado e saindo pelos fundos, mas todos sabiam. A 100% rede de espionagem estava acompanhando cada movimento. Chegaram à fábrica faltando 40 minutos para o prazo final. O local estava cercado por homens armados, drones sobrevoando e um silêncio assustador no ar. Um deles, claramente o líder da operação, aproximou-se. As senhas, disse sem rodeios. E rápido. Rafael mostrou o pendrive falso. Primeiro quero ver a garota. Isabela foi trazida de dentro da fábrica, amarrada, mas viva. Os olhos dela encontraram os de Rafael, cheios de medo, mas também de algo mais. Confiança. Como se ela soubesse que ele não a abandonaria ali. No momento da troca, tiros ecoaram do alto de um dos prédios vizinhos. A equipe de Marcos havia preparado uma emboscada para os sequestradores. Em segundos, a fábrica virou um campo de guerra. Homens caíam de ambos os lados enquanto Rafael correu até Isabela, cortando as cordas que a prendiam. Mas no meio da confusão, um detalhe gelou o sangue de Rafael. O tio César estava lá, no centro da operação, dando ordens para matar todos. Eles. "Peguem o Rafael vivo!" gritou ele. "O resto não importa." A revelação caiu como um raio. O próprio tio, sangue da família, liderando a rede que destruíra Arthur Vasconcelos, e agora queria matar o único herdeiro. Rafael e Isabela conseguiram fugir pelos fundos, cobertos por Marcos e sua equipe, mas viram claramente o rosto de César, comandando tudo. Antes de saírem, uma última explosão sacudiu a fábrica, destruindo arquivos e computadores antes que pudessem ser capturados. Do lado de fora, ofegante, Rafael olhou para Isabela e depois para Marcos. Ele era da família e queria me matar. Marcos assentiu. E agora sabemos quem está por trás de tudo. Mas tenha certeza, isso foi só o começo. Porque no celular de Rafael, uma nova mensagem chegou. Você acha que venceu, mas nós sempre estamos um passo à frente. Em breve, nada restará da família Vasconcelos. A contagem para o próximo ataque já tinha começado. A noite parecia mais escura do que nunca. A fuga da fábrica fora apenas uma vitória temporária. Rafael sabia disso. Marcos sabia disso. Até Isabela, mesmo tentando respirar aliviada, parecia sentir que algo muito pior estava por vir. Porque a mensagem no celular era clara. A guerra contra a família Vasconcelos estava apenas começando. E o inimigo conhecia cada movimento deles. No esconderijo improvisado, Rafael olhava para as paredes descascadas, o rosto coberto de suor e poeira, a respiração pesada. O nome do tio César ecoava em sua mente como uma maldição. Era difícil acreditar que o homem que crescera ao lado de Arthur, que fora padrinho de Rafael, agora comandava a rede que assassinara o próprio irmão. Ele não está sozinho, disse Marcos quebrando o silêncio. César pode ser o rosto da operação agora, mas a rede é maior. Políticos, empresários, gente do exército, juízes, todos têm rabo preso com ele, e não vão cair sem lutar. Rafael fechou os punhos. Então vamos derrubar todos, um por um. Helena, sentada em um canto com um curativo no braço, finalmente falou. A voz dela era baixa, quase um sussurro, mas carregada de culpa. Vocês não sabem de tudo. Antes de morrer, Arthur descobriu que César desviava dinheiro das empresas da família para financiar campanhas políticas e coisas piores. Quando tentou parar, César se aliou a gente muito poderosa. O assassinato do seu pai foi só o começo. Rafael encarou a mãe, o coração disparado. Por que não me contou antes? Helena desviou o olhar, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Porque eu tinha medo de você ser o próximo. Do lado de fora, trovões anunciavam mais uma tempestade chegando. Parecia que até o céu se preparava para a guerra que estava por vir. Marcos colocou um mapa sobre a mesa, marcando vários pontos da cidade. Esses são os lugares usados pela rede para lavagem de dinheiro e encontros secretos. Se destruirmos isso, tiramos recursos e informação deles.
Isabela observava tudo em silêncio, mas por dentro parecia um vulcão prestes a explodir. Desde o sequestro, havia uma raiva fria nos olhos dela. E quanto a César? Perguntou. Onde ele está? Marcos respondeu sem hesitar. Inteligência diz que ele fugiu para a mansão da família nas montanhas. Está reunindo gente para um contra-ataque. Rafael se levantou de repente. Então vamos até ele. Não é tão simples, disse Marcos. Ele tem homens armados. Tecnologia, drones, acesso a informações que a gente nem sonha. Ir até lá agora é suicídio. Mas Rafael não ouvia mais. A imagem do pai morto, do tio dando ordens para matá-lo, de Isabela sequestrada, tudo queimava por dentro. Ele queria respostas. E vingança. Foi nesse momento que outro vídeo chegou ao celular. César, sentado em um escritório luxuoso, encarando a câmera com um sorriso frio. Rafael, disse ele, a voz calma demais. Para alguém que mandara matar o próprio sobrinho, você está jogando um jogo maior do que entende. Seu pai sabia que não podia vencer. Ele tentou e morreu. Você terá o mesmo destino. Mas não se preocupe. Vou cuidar pessoalmente para que isso aconteça rápido. A gravação terminou com coordenadas e uma contagem regressiva. 48 horas.